Boa noite, a paz do Senhor, irmãos e irmãs. Espero que todos estejam bem, né? A gente tem orado para que Deus possa estar conduzindo as nossas vidas, que nós possamos entender, né, qual seja a boa mensagem que Deus tem para nós. E nesta noite nós iremos meditar em um texto, né, que está aqui no livro de Efésios, no capítulo 2, no verso 8, né, de Efésios, que diz: pois é pela graça que sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie, né? E aí eu escolhi esse tema para que a gente possa meditar nesta noite, exatamente porque nós vamos falar de uma parte desse texto que é relevante, né? Que é a fé. E vamos fazer uma oração agora, vamos orar para que Deus possa guiar essa ministração, guiar e direcionar esse momento das nossas vidas, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Pai, estamos aqui na Tua presença para adorar ao Senhor, Pai, com as nossas vidas, para cultuar a Ti, para Te render o perfeito louvor, Senhor. Em nome de Jesus, toma o primeiro lugar e recebe, Pai, a nossa adoração nesta hora, para a glória do Teu nome. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus, para a glória de Jesus, né? Então, irmãos, esse texto aqui, ele fala que a salvação, ela é pela graça e ela é alcançada através da fé, né? E a fé, que é um ingrediente, né, que é um fator, né, importante na vida do cristão, na verdade ela é uma condição inafastável, né, para que a gente possa viver a vida cristã, né? Porque todas as coisas elas acontecem pela fé, né? E não é uma fé simples, né? É uma fé esvaziada, né, irmãos? E aí é esse ponto que a gente precisa entender para que a gente possa entender essa meditação de hoje. E por que eu quero falar sobre isso? Exatamente por conta do tempo que nós temos vivido, né? Das coisas que têm acontecido, né? Da circunstância que nós temos presenciado, visualizado, experimentado, né? São circunstâncias difíceis, em tempos difíceis, né? Que nos traz muitas vezes questionamento, muitas vezes nos traz um certo desânimo, né? Às vezes rouba a alegria do nosso coração, rouba a energia da nossa caminhada, né? E tudo porque, de repente, a forma que nós temos crido não é a forma adequada, não é a forma ideal, né? E nesse texto aqui, de Efésios, no capítulo 2, quando fala da salvação, que ela é retratada, né? Ela é acessada, ela é conquistada, né? Por Jesus Cristo. E nós acessamos essa salvação pela fé, né? Apesar dela ser de graça, pela graça, por um esforço que Jesus realizou, e não por um esforço que a gente realize, né? Que o texto fala no verso 9, não das obras para que ninguém se glorie, mas de um sacrifício que Jesus realizou, né? E a gente acessa de graça, é um favor imerecido, mas acessamos pela fé, né? Eu quero falar exatamente nesse contexto, dessa realidade, desse tempo que nós temos vivido, essa fé que é a mesma que nos garante acessar a salvação. Que é uma fé que pauta a vida do cristão, né? Ou que deveria pautar, né? Porque existe uma fé, assim ao meu ver, né? E na acepção da palavra, assim, na dimensão, na inteireza, né, da palavra, a fé, ela pode ser uma fé esvaziada de quê? De acreditar, simplesmente acreditar. Ela pode ser uma fé que acredita, né? E a Bíblia fala que essa fé de acreditar até o diabo tem, né? Porque quando a Bíblia fala que o diabo crê que estremece, então essa fé de acreditar até o diabo tem. Então essa fé é uma fé esvaziada.
que não é só o fato de você acreditar, né, de você crer, né, de você esperar, mas a fé que Jesus veio trazer para a nossa vida, para a nossa realidade, ela é um pouco mais robusta, né? Ela tem mais ingredientes, né? Porque a fé por si só, nós entendemos e exemplificamos com o texto que diz que até o diabo crê, né? A gente observa que ela não tem condições de atingir e de trazer para nós uma mentalidade que vai nos fazer agir diferente frente a uma realidade, né? E aí, nesse tempo especificamente, um tempo de muita luta, muita dificuldade, que nós temos visto aí pessoas próximas a gente sendo enfermadas, outras têm tido a sua vida, têm perdido a sua vida, né? E nós temos atravessado esse tempo, irmãos, e se a gente não tiver uma concepção, uma fé madura, né, no que é a fé que nós precisamos ter para a gente se encaminhar ao lado de Cristo, né, a gente vai ter muita dificuldade. E uma coisa relevante para nortear esse amadurecimento, essa maturação da nossa fé, é exatamente entendermos o propósito para o qual nós fomos chamados, né? Entender que chamados nós fomos, convidados por Deus nós fomos, porque nós estamos em Cristo. Mas o fato de eu estar em Cristo por si só não garante que eu realize o propósito para o qual Deus tem para a minha vida. E isso muitas vezes acontece de eu não realizar porque eu desanimo, porque eu enfraqueço, porque eu paro de crer, né? Porque eu perco a esperança, né? Isso tudo tem a ver com a forma com que a gente crê, com a robustez da fé, que não é uma fé esvaziada. E a fé robusta, ela tem um ingrediente a mais, que é o quê? É a confiança. Porque uma coisa é crer, e a gente já disse, que a Bíblia fala que até o diabo crê, né? Até ele crê que estremece. Mas só crer não é suficiente para que a gente tenha uma vida dentro daquilo que Deus nos chamou para vivermos. Por quê? Porque a circunstância, a realidade, ela pode nos trazer um enfraquecimento e um desânimo. Mas quando você tem uma fé acompanhada da confiança, e aí é relevante porque eu acredito, e eu ajo, eu atuo, eu realizo, eu faço, eu procedo daquela forma, porque eu confio. É diferente do que simplesmente eu crer, eu acreditar, né? E não confiar. Porque quando eu confio, eu vou entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque vai me levar para onde? Para o meu propósito, né? Então, quando eu creio e eu confio, e eu entendo que Deus me chamou, mas que Deus tem um propósito para realizar na minha vida, então as circunstâncias não vão me abalar tanto, né? Não vão me abalar de forma a me desanimar, a me tirar do foco, a me fazer desistir, né? Um grande exemplo disso que eu estou falando e exemplificando para que fixe isso na nossa mente e nos auxilie para que a gente passe a exercer o tipo de fé que agrada a Deus, que é a fé com confiança, confiando que todas as coisas que estão acontecendo em relação a mim, em relação ao meu contexto, a minha família, em relação aos meus amigos, em relação às circunstâncias que têm acontecido em todo o tempo, tem um propósito para a minha vida. E Deus me chamou para que esse propósito se cumprisse. E o exemplo que eu quero deixar é o próprio exemplo de José.
José, até ele ser governador do Egito, ele passou por diversas circunstâncias. Isso não quer dizer que ele não foi chamado por Deus. Pelo contrário, ele foi chamado por Deus. Mas para que ele cumprisse o objetivo para o qual ele foi chamado, que era ser governador do Egito, e sendo governador, ele pudesse assistir ao povo de Israel que passaria uma situação difícil e que Deus já estava providenciando o escape através da vida de José, se ele não tivesse uma fé com confiança, talvez ele tivesse desanimado, ele tivesse desistido, ele tivesse abandonado o propósito que ele tinha, que era ser uma autoridade, que era ser algo superior. Tanto é verdade que ele sonhava com isso. Mas quando José persistiu, e mesmo passando por várias circunstâncias que foram desfavoráveis, tal qual ser escravo, ser prisioneiro, ser maltratado, né? Por tudo isso José passou, mas ele se manteve firme até o dia que ele chegou ao propósito para o qual Deus o chamou, a ser, não simplesmente a ser governador, mas a entender que Deus havia colocado ele naquela posição com o propósito dele ajudar o povo de Israel naquela circunstância, né? Então você entende que às vezes as coisas não acontecem, não se encaminham da forma que a gente entende ser a melhor forma. E às vezes isso traz sofrimento, traz dor, traz tristeza, traz sofrimento, né? Traz uma série de situações para as nossas vidas. E é aí que há uma separação entre aqueles que têm uma fé com confiança e aqueles que têm uma fé esvaziada. Por quê? Porque aqueles que têm a fé esvaziada, ele pode, ante as circunstâncias, ante os obstáculos, abandonar essa fé. Mas aquele que tem uma fé com confiança, ele tem um reforço para seguir em frente. E a palavra de Deus traz um texto bastante interessante, e eu quero ler com os irmãos, que está em Tiago. Eu gosto muito do livro de Tiago e gosto muito de ler o livro de Tiago, porque é um livro de sabedoria, né, para as nossas vidas. E no livro de Tiago, no capítulo 1, no verso 12, fala bem assim, ó: bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de ter passado na prova, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam, né? Eu gosto muito desse texto, porque irmãos, quem gosta de passar por provas? Eu acredito que ninguém, né? A prova geralmente é um momento difícil, é um momento ruim, é um momento que a gente precisa se esforçar. Às vezes passa por tribulações e por sofrimentos. Isso nunca é bom. Mas a palavra de Deus traz uma mensagem para aqueles que têm uma fé robusta, uma fé que a confiança está agregada. Então a fé com confiança vai entender que quem passa por provação, quem suporta a provação, é bem-aventurado. Porque vai entender que depois de ter passado por essa provação, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu para nós. Então, a provação, ela é ruim para se passar, é um momento difícil de se passar, mas é uma coisa que vai trabalhar e aperfeiçoar as nossas vidas. E isso é bom, ter uma vida madura e aperfeiçoada. Por quê? Porque, irmãos, nós estamos de passagem nessa terra, nós estamos de passagem nessa vida. E muitas vezes a gente pensa e vive como se a gente já estivesse vivendo uma vida eterna. E a gente não se preocupa em ter essa reflexão, em ter essa análise de que esse tempo que nós estamos aqui é um tempo de provação, é um tempo de prova, é um tempo onde passaremos por aflições. Porque Jesus mesmo nos instruiu
que teríamos aflições no mundo, mas Ele mesmo nos assegurou: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Você vai vencer, eu vou vencer. E as provações que nós temos passado, a teor desse texto que nós lemos aqui, ela vai produzir em nós um aperfeiçoamento, uma maturação. Ela vai produzir em nós um desenvolvimento, um caráter forjado, uma fé enriquecida com a confiança, porque em meio à tribulação, em meio à dificuldade, nós vamos entender que Jesus está no projeto, está no negócio, e que lá na frente nós vamos entender, se não nessa vida, mas na eternidade, irmãos, nós vamos ter a convicção de que todas as coisas cooperaram para o nosso bem. Em todas as coisas havia um objetivo e havia um porquê para que chegássemos a executar o propósito para o qual Deus estabeleceu para a minha vida e para a tua vida. E às vezes a caminhada, a viagem, o caminho até chegar ao propósito, ele é penoso, é dificultoso. Mas quando atingimos o propósito para o qual Deus estabeleceu para as nossas vidas, nós vamos entender que nós só chegamos porque a nossa fé ela estava carregada de confiança. Então confia em Deus, confia em Jesus, confia que essa circunstância ela não veio para finalizar a sua história, ela não veio para acabar contigo, ela não veio para te trazer desânimo e nem fazer você parar, mas ela veio para quê? Para te fortalecer, e você só vai se fortalecer se você confiar que Deus é contigo e que Deus está passando contigo, e lá na frente você vai entender o porquê desse momento difícil, né? E mais ainda, entender que ao final dessa provação receberemos uma coroa da vida que o Senhor prometeu para os que o amam, né? Então é o prêmio, é um prêmio para quem chegou ao final, para quem completou a carreira, para quem completou o objetivo, né? Então eu quero te estimular, irmãos. Confia no Senhor, confia. Declara sobre tudo que você deve guardar, guarda o seu coração. Dele procede as saídas para a vida. Confia, traz à memória o que te dá esperança. Declara a palavra que está no teu coração. Confia, os planos de Deus são maiores e melhores do que o nosso, amém? Confia no Senhor a despeito de qualquer circunstância. As provações não são para acabar com a gente, não são para finalizar a nossa caminhada, pelo contrário, é para nos fortalecer e nos aperfeiçoar em Cristo, amém? Então fiquem na paz, que Deus possa aplicar em nossos corações essa palavra e que essa palavra possa gerar vida na nossa vida, em nome de Jesus, amém? Então vamos orar um pouco, vamos interceder, né? Nós temos muitos motivos de oração. Curve a sua cabeça agora, feche seus olhos. Santo Deus e Pai, Deus poderoso, nós te louvamos e te exaltamos mais uma vez, Deus. Queremos dizer que em qualquer circunstância nós confiamos no Senhor, nós fazemos menção do teu nome. Pai, nós sabemos, ó Deus, que os teus planos não podem ser frustrados, Pai. Que a palavra que sai da tua boca, ela não volta vazia, mas ela vai e cumpre o objetivo para o qual ela foi designada. Toma as nossas vidas, Pai. Toma a nossa nação nas tuas mãos. Toma a nossa família. Toma a nossa casa. Toma todo o nosso ser, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Guia-nos, ó Deus. Livra-nos de todo mal, Pai. A tua palavra fala que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita e nós não seríamos atingidos. Fala no Salmo 23 que o Senhor é o nosso pastor, que o Senhor, como nosso pastor, o Senhor cuida e nada nos faltará, que o Senhor nos faz deitar em verdes pastos, guia-nos mansamente a águas tranquilas, Pai. E tem uma coisa que nós precisamos, é de tranquilidade, de refrigério para as nossas almas. Em nome de Jesus nós oramos, ó Deus, para que o Senhor venha derramar do teu bálsamo. Pai, cura, Senhor, as feridas da alma.
cura o emocional, Pai, cura o nosso emocional, toda raiz de amargura, depressão, ansiedade, cai por terra agora em nome de Jesus. Pai, oramos pelas pessoas que estão enfermas, declaramos saúde divina se manifestando no corpo físico. Aquelas pessoas que buscam, ó Pai, uma porta de provisão, uma porta de emprego. Pai, nós declaramos portas se abrindo, as janelas do céu se abrindo e derramando bênçãos sem medida, meu Deus, sobre estas vidas. Meu Deus e meu Pai, Senhor e Salvador, Pai de amor, nós colocamos todos os nossos sonhos, os nossos desejos e as nossas necessidades nas Tuas mãos e te pedimos ser conosco e nos dirige. Para a honra e glória do Teu nome, nós oramos agradecidos a Ti, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação e o poder do Espírito, seja com as nossas vidas, seja com o povo de Deus, seja com a igreja de Deus espalhada sobre a face da terra. E que em paz nós possamos nos deitar e possamos logo pegar no sono e repousar, Pai, em segurança, porque o Senhor nos faz repousar em segurança. Nós oramos, nós declaramos e nós cremos em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Te desejo, irmão, uma semana abençoada, uma semana de vitória, uma semana cheia de provisão, uma semana cheia de milagres, uma semana com a fé renovada, uma fé regada pela confiança de que Deus tem planos de paz na tua vida, tem o melhor para a tua vida. Então fique com a palavra, fique com a verdade, amém? Nós temos aí visto, né, a fidelidade com que os irmãos têm se encaminhado na casa de Deus, têm sido fiéis irmãos, provedores da obra, né? E têm dizimado, ofertado. Glória a Deus pela tua vida. Que o Senhor possa continuar multiplicando aí nos teus celeiros, multiplicando aí na sua vida, e que Deus possa cada vez mais estar contemplando a bondade e essa preocupação em estar abençoando a obra de Deus. Boa noite e uma boa semana para todos. Fiquem na paz.